Oi, tudo bem? Essa é a primeira parte que nós vamos tratar sobre autenticação de usuários. A parte de autorização nós vamos conversar, mas a gente vai ver nas aulas dos outros vídeos, ok? Primeiramente, vamos contextualizar aqui. Bom, é difícil um sistema web que não tem algum tipo de identificação, mesmo que você não veja como uma medida de segurança em si. A internet é uma é uma espécie de terra sem lei. E mesmo serviços gratuitos, como os do Google, a autenticação garante que abusos sejam evitados ou ao menos controlados. Vamos fazer então uma comparação de autenticação versus autorização. A autenticação verifica a identidade do usuário, se ele é quem ele diz ser. Agora, a autorização, uma vez o usuário autenticado, a gente vai verificar se ele está autorizado ou não a acessar a determinadas áreas do seu sistema. Se ele pode modificar, se ele pode apenas visualizar, o que ele pode de fato fazer. Então, essa autorização ela pode ser simples, autorizado ou não autorizado, ampla, no sentido de separar um tipo de um usuário comum de um administrador, ou específica, estabelecendo privilégios de leitura, gravação, exclusão e atualização para diferentes tipos de conta. Esse é o tipo mais complexo de autorização para a gente implementar. Claro que vai depender do tipo de aplicação que está sendo construída. Não existe aquele modelo, melhor modelo ou pior modelo, é tudo muito relativo. Aqui, então, eu estou te trazendo um exemplo, um esquema básico, tá? De uma página de autenticação. Como que a gente faria essa autenticação? Basicamente, a gente teria, então, uma página de login, na qual a gente vai perguntar as credenciais, Normalmente, um usuário e uma senha. E aí, se essa pessoa então vai possuir uma conta. Se ela possui, então ela vai informar esse login, essa senha, e aí a gente vai verificar se teve sucesso. Se sim, a gente encaminha então para a página principal. Agora vamos para os fluxos alternativos, Se a pessoa não possui uma conta, eu posso então encaminhar ela para registrar uma nova conta. Então, ela vai fazer o login e eu encaminhar ela para a página principal. Agora, se ela não tiver login, ela imaginar que ela tem uma conta e não der sucesso, aí ela vai retornar para a página de login e vai ficar nesse ciclo infinitamente. Então, esse é um exemplo básico aí de autenticação. Bom, agora a gente fala sobre o armazenamento de usuários no banco de dados. Independentemente de se usar uma autenticação local, no qual a própria página gerencia, ou de terceiros, que a gente vai falar na sequência, é importante manter informações do usuário na base de dados da própria aplicação. Isso vai permitir executar um mecanismo de autorização caso seja necessário. Se a autenticação for local, uma boa prática é não armazenar a senha propriamente dita do usuário no banco de dados, ou seja, ela visível, O ideal é criptografar por meio de um algoritmo e armazenar a chave gerada, por meio de um algoritmo tipo Bcrypt, MD5 e diversos outros que existem. Agora, a autenticação de terceiros, ela vai acontecer quando a gente utiliza um serviço de algum terceiro, Como o Google, Facebook, Twitter, LinkedIn ou qualquer outro. Quais que são as vantagens? Bom, a primeira é que facilita o login por parte dos usuários, Porque mitiga o estresse de gerenciar 1 milhão de senhas, Quem não se esquece aí de senhas, Na hora que, pelo tanto de aplicações aí que acessa diariamente. E tira da aplicação a responsabilidade sobre a autenticação do usuário, Sobre a questão da criptografia, etc. As desvantagens. Não é possível garantir que usuários tenham uma conta registrada em um desses serviços importantes, mesmo que seja difícil de acreditar, que alguém no mundo não vai ter uma conta no Google, Facebook, Twitter, LinkedIn. E o usuário do site, por questões de privacidade ou outro motivo, pode preferir não usar o serviço de terceiro e ter suas credenciais próprias para a sua aplicação. Bom, a partir de agora, então, a gente vai ver algumas estratégias aí de implementação. Como que a gente poderia fazer, então, essa autenticação? A primeira que a gente vai falar é sobre cookies e sessões.
Bom, para a gente falar sobre isso, é importante a gente saber que o protocolo HTTP é stateless, ou seja, ele não grava o estado de uma requisição. Para manter algumas informações, como as de usuário, né, podemos então usar recursos como cookies e sessões, né? E isso evita a todo momento ter que verificar as credenciais do usuário no banco de dados. Mas o que são esses cookies e sessões? Os cookies são dados, né, que nós armazenamos do lado do cliente, né, no navegador, e vai permitir que o servidor web troque informações de estado de uma requisição com o navegador com as informações de um usuário autenticado. Tecnicamente, trata-se de uma pequena quantidade de informação persistida temporariamente pelo navegador. Os navegadores normalmente eles vão limitar o tamanho dos cookies até 4 KB e vão apagar aqueles que estão com a validade vencida. As sessões elas têm um princípio similar ao dos cookies. As sessões elas têm um princípio similar ao dos cookies, só que o armazenamento é feito do lado do servidor. Quando uma sessão é criada, ela grava um cookie com o ID da sessão no navegador e a partir dela é possível, em uma requisição, identificar o seu dono. Então é isso que a gente vai fazer aí no nosso exemplo de código que a gente vai falar agora. Mas para vocês entenderem melhor, é importante ver esse conceito aqui do middleware, tá? Que a gente vai usar muito a partir de agora, tá? O middleware é uma maneira, tá, de encapsular funcionalidades que operem uma requisição HTTP feita para aplicação. Na prática, ele é uma função, tá, que recebe 3 argumentos, né, um objeto de requisição, um objeto de resposta e uma função next. Coloquei essa leitura aqui recomendada, eu acho legal a gente acessar ela pelo seguinte, deixa eu trazer ela aqui para nós. Veja só, aqui ele está te falando que os middlers permitem que a gente execute aí algumas tarefas, como executar qualquer código, fazer mudança dos objetos de solicitação e resposta, encerrar o ciclo de solicitação e resposta e chamar o próximo middleware da pilha. Então, é bem interessante que a gente tenha esse conhecimento, porque a gente, utilizando o middleware na nossa requisição, a gente vai conseguir, então, executar aí uma porção de código antes de, então, executar uma próxima função, né, que é a nossa next. E a gente vai ver isso na prática agora, tá? Bom, para esse código agora que nós vamos executar, nós vamos usar essa estratégia aqui com cookies e sessões, tá? A gente vai criar uma sessão quando a gente iniciar a nossa aplicação. A gente vai apresentar uma tela de login e senha. Vamos realizar a conferência das credenciais do usuário em nossa base de dados. Se coincidir, né, nós vamos adicionar o usuário na sessão, redirecionar o usuário para a página principal da aplicação. Nós vamos criar um middleware para sempre verificar nas requisições que necessita que o usuário esteja logado, se ele existe na sessão. A cada requisição, nós fazemos a chamada ao middleware para verificar a autenticação do usuário.